Olá, vamos dar início a mais um dia de estudos. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido e amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja sempre. Olá, amigos, mais uma vez aqui juntos para darmos prosseguimento ao nosso estudo. Nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas do Espiritismo, da Escola Espírita Francisco Xavier. A nossa casa, que fica em Salvador, na Bahia, que tem os seus trabalhos doutrinários ou as reuniões públicas, aquele que qualquer pessoa pode chegar e participar com a gente, vir refletir conosco sobre vários temas relacionados à doutrina espírita e que acontece sempre às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. Então, quem estiver passando por perto, quiser conhecer a casa, será muito bem-vindo. E o nosso grupo de estudos aqui, que tem nesse formato no canal e de forma presencial também, sempre às quartas-feiras, às 19h, em que estuda as obras básicas do Espiritismo e que no momento nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Esse grupo já tem um certo tempo, então nós já estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo durante 6 anos, estudamos o céu e o inferno durante 4 anos e meio e agora estamos estudando, no momento, o Livro dos Espíritos já há mais de 8 anos, porque nós não temos pressa nenhuma, nós somos um grupo de estudos e sempre às quartas-feiras nós estamos juntos para refletirmos sobre as informações que os Espíritos nos trouxeram através das perguntas que foram feitas por Kardec. Então, vamos lá, vamos começar a estudar. Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º do Mundo Espírita, ou dos Espíritos. O Livro dos Espíritos tem 4 livros ou 4 partes. Nós estamos no 2º. E no livro 2º nós estamos no capítulo 9, que trata da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Ou seja, intervenção daqueles espíritos, das pessoas que não estão mais aqui nessa dimensão material e interferem e se relacionam conosco, que estamos aqui na dimensão material. Então, nesse capítulo 9, intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, nós, que é o capítulo 9, chegamos no item que fala sobre os anjos da guarda, os espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Então, quem está chegando aqui agora, vai lá nos vídeos anteriores para poder ver o que a gente já refletiu junto aqui sobre as outras perguntas que já foram, que foi até a pergunta número 494. Não, desculpe, até a pergunta número 492. Nós já iniciamos esse item na pergunta 489 e fomos até a pergunta 492. E nessas perguntas nós vimos que os espíritos protetores, ou o anjo da guarda, é um espírito que está numa condição melhor do que a que nós já estamos, né? Tem que ser uma pessoa
que já esteja numa condição mais elevada do que aquele a quem ele vai orientar e proteger, que ele abraça esse compromisso como se fosse uma missão, como um pai que vai cuidar do seu filho, né? Um pai ou uma mãe, e vai tentar, nesse processo, orientar, conduzir esse seu protegido no caminho do bem, né? Buscando inspirá-lo para que ele possa, no aprendizado em que ele está aqui na dimensão material, ele poder fazer melhores escolhas. Vimos que essa pessoa, esse protetor, essa pessoa que vai cuidar de nós, ele está ligado a nós desde o nosso nascimento, ou seja, desde o momento em que nós iniciamos o nosso processo reencarnatório, já lá antes no planejamento, e a partir do nascimento, quando nós chegamos aqui, ele está ligado o seu protegido, aquele que ele assumiu a missão de conduzir e que vai até o momento do desencarne. E que às vezes isso continua na dimensão material e se estende por mais de uma existência, né? São várias existências que aquele ser acompanha o outro, o conduzindo de forma amorosa. Então, foi aqui que nós ficamos na pergunta número 492 e hoje nós vamos continuar no item Anjos da Guarda, Espíritos Protetores Familiares ou Simpáticos, com a pergunta 493. Eu sempre lembro aqui a vocês, porque tem sempre gente nova chegando também, de que a tradução que eu leio para vocês aqui é a de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, e de casa vocês acompanham com a tradução do Livro dos Espíritos que vocês tiverem. Então vamos lá, pergunta 493 que Kardec vai fazer aos Espíritos. A missão do Espírito Protetor, ela é voluntária ou é obrigatória? É esse Espírito Protetor que escolhe e diz assim, não, eu vou ficar ao lado de Sandra, eu vou protegê-la, eu vou inspirá-la, eu vou acompanhar todo esse aprendizado dela, ou é obrigatória? Não, ó, você foi designado para acompanhar Sandra Naira nessa experiência agora com esse personagem que ela vai atuar nessa encarnação agora. É isso que Kardec quer saber. Se essa missão, né, nós já vimos que é uma missão, é escolhida de forma voluntária pela pessoa a quem eu quero proteger, quem eu quero ficar perto, de quem eu quero cuidar, ou é designado e você vai tomar conta de Sandra Naira aí? Vamos ver a resposta dos Espíritos. O Espírito é obrigado a isso porque aceitou a tarefa, mas pode escolher os seres que lhes sejam simpáticos. Para uns é um prazer, para outros uma missão ou um dever. É obrigatório no sentido de que, a partir do momento em que o Espírito aceitou aquela tarefa, ele assumiu um compromisso. Então, passa a ser uma obrigação dele a partir do compromisso assumido. Mas ele pode escolher também quem é que ele quer estar perto, fazer esse trabalho, conduzir. Então, ele pode escolher alguém que já teve relações em outras experiências, algum familiar. Então, torna-se obrigatório para o espírito a partir do momento que ele aceita o compromisso.
mas ele pode escolher quais são os seres que lhe são simpáticos e que ele deseja. Ó, eu já conheço aí esse espírito que hoje está atuando através desse personagem como Sandra Naira, de outras experiências. Eu já acompanho a trajetória dela, já estivemos juntos, então eu gostaria de assumir esse compromisso de estar ao lado dela. Então, pode ser uma escolha do espírito. Agora, se torna uma obrigação a partir do momento que ele aceita. E os espíritos vão dizer mais. Para uns é um prazer. Vai ser assim, ó, eu escolhi estar junto dessa pessoa com quem eu quero ver o processo dela, eu quero estar acompanhando. Para mim vai ser um prazer poder estar auxiliando na medida que for possível, que ela se permitir. E para outros é uma missão ou um dever. Mesmo não tendo essa ligação afetiva ou esse conhecimento, ele assume, e o compromisso e a forma com que o espírito que assume isso, porque a gente já viu que é um espírito que vai estar mais adiantado do que aquele a quem ele vai acompanhar, isso passa a ser para ele um compromisso, um dever com que ele vai cumprir com a excelência que lhe é devida pelo lugar que já conquistou. Então, essa foi a pergunta número 493. E aí, a partir da resposta que Kardec dá nessa pergunta, que os espíritos dão a essa pergunta 493, Kardec complementa ela com a 493A ao dizer: e ao se ligar a uma pessoa, o espírito renuncia à proteção de outros indivíduos? A partir do momento em que ele assume esse compromisso de ser o espírito protetor, o anjo da guarda daquela pessoa de forma voluntária ou porque foi designado para isso, ele se liga aqui, vai se ligar a Sandra Naira, vai estar agora comigo. Ele assumiu esse compromisso, ele aceitou, ou de forma voluntária, ou porque foi designado para estar me acompanhando. Ele renuncia à proteção de outras pessoas, de outros indivíduos, vai ficar exclusivamente para mim. Renuncia a estar protegendo, acompanhando outras pessoas, outros espíritos, outros indivíduos? Resposta dos espíritos: não, mas o faz de maneira mais generalizada. Ou seja, ele pode continuar acompanhando, estar atento, auxiliar quando for necessário e possível, porque às vezes a gente quer auxiliar, mas faz parte do aprendizado do outro, então nós temos que segurar a nossa vontade. Isso vale não apenas para os espíritos protetores, mas para nós que também estamos aqui e que de alguma sorte sempre estamos orientando, conduzindo, né? Inspirando outras pessoas. Nem todo momento a gente pode atuar. Tem momentos em que a gente tem que, mesmo querendo fazer algo, a gente tem que parar para deixar com que a pessoa atue, com que ela tenha a sua atitude perante a própria vida, que às vezes a nossa atuação vai acabar prejudicando ou retardando o processo de aprendizado do outro. Então, os espíritos, respondendo ao Kardec, se aquela pessoa que de forma voluntária ou porque foi designada para tomar conta de uma determinada pessoa, para acompanhar, para se tornar o seu espírito protetor, ela tem outras pessoas, várias outras que ela gosta, ela simplesmente renuncia a essas outras pessoas para ficar exclusivamente com Sandra Naira? Os espíritos respondem: ela não renuncia, mas essas outras pessoas ela vai cuidar de uma forma mais generalizada, porque o compromisso agora, o foco,
a missão que foi dada de, nesse momento, estar com esta pessoa. Então, das outras, ele não vai estar tão ligado e tão próximo quanto daquele que ele assumiu o compromisso. Mas claro que vai estar atento, quando for possível, vai estar sempre no radar desse espírito, essas outras pessoas que também ele se interessa e porque a quem também ele já tinha esse movimento de acompanhar. Só que de uma forma mais generalizada, de uma forma mais não tão próxima, não tão constante quanto aquele que ele assumiu naquela experiência que o encarnado está, de estar junto com ele para lhe auxiliar no seu aprendizado. E continuando, Kardec vai na pergunta 494 dizer: e o espírito protetor está fatalmente ligado ao ser confiado à sua guarda? Então, o espírito protetor está fatalmente ligado àquele ser que lhe foi confiado, que ele tem a missão de ser o anjo da guarda, de ser aquele que vai acompanhá-lo nessa experiência, vai ficar ligado. Quando Kardec está falando aqui fatalmente, quer dizer, não vai deixar mais nunca de ser o espírito protetor dessa pessoa, vai ficar ligado para ele para sempre? Resposta dos espíritos: acontece muitas vezes que certos espíritos deixam sua posição para cumprir diversas missões, entretanto, são substituídos. Então, não quer dizer que ele vai ficar ligado àquela pessoa e só ele vai poder ser o espírito protetor, o anjo da guarda, aquele que zela pelo aprendizado do outro. Porque ele pode ser designado para ir fazer outras missões. Ele pode ser designado para outras tarefas. Entretanto, este ser que ele estava com o compromisso de acompanhar, enquanto ele precisar desse acompanhamento, dessa proteção e desse cuidado, virá outro assumir o lugar. Então, não significa que aquele que foi designado para ser o nosso anjo da guarda vai ter que ser nosso anjo da guarda eternamente. Até porque ele também tem os seus processos de aprendizado, né? E a gente não vai ficar também eternamente nessa condição, porque nós temos que utilizar as nossas experiências, integrar as nossas habilidades para nos tornarmos aqueles que também zelarão por outros, tomarão conta, se tornarão anjos da guarda, espíritos protetores de outras pessoas. Então, muitas vezes o espírito que foi designado para estar com a gente e que vem até por algumas encarnações, ele vai assumir outras funções. Foi designado para outra missão que não é essa de me acompanhar. E enquanto eu precisar, vai ser substituído por outro que vai fazer da mesma forma, que vai acompanhar, inspirar. Porque o espírito protetor, o anjo da guarda, ele não tem a função de proteger a nossa vida, de que a gente não tenha dificuldade ou de ficar dizendo o que é que a gente tem que fazer. Não, ele vai estar no nosso lado, acompanhando, nos inspirando ao bem, para que a gente possa fazer o nosso trabalho e fazer as nossas escolhas, ou seja, exercer o nosso livre-arbítrio da melhor forma possível. Mas não vai fazer o trabalho por nós. Quem tem que fazer somos nós mesmos. É o nosso papel, é a nossa tarefa. Ele vai nos acompanhar, zelar, nos chamar a atenção, que nem o professor, né? Ele ensina, mas ele não faz o dever para o aluno, para o estudante, para aquele que ele está conduzindo. Ele conduz o aluno no
na introdução do conhecimento, para que esse aluno possa pegar as informações que ele traz, transformar isso em conhecimento e dar seguimento no seu aprendizado. Quando for necessário, ele vai orientar, vai tirar dúvida, vai explicar o que não foi entendido, mas ele não vai fazer a prova pelo aluno, ele não vai fazer a tarefa por aquele a quem ele está conduzindo. Ok, meus amores? Então, nós vamos ficar aqui na pergunta 494 do capítulo 9 do livro 2º, do item Anjo da Guarda, Espíritos Protetores Familiares ou Simpáticos. Porque nós vamos refletir no grupo aqui juntos, reflitam vocês também durante essa semana, porque nós temos um encontro marcado na próxima quarta. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que o teu amor, querido amigo, amado Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Beijo no coração de todos e é claro que eu espero vocês aqui na semana que vem.